Meu nome é Vanessa, tenho 20 anos, curso Direito na Universidade Paulista, graças ao FIES. Logo que eu saí do ensino médio, ainda cursando o 3º ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer o estágio no Tribunal de Justiça de São Vicente. E logo quando eu entrei, eu já sabia que eu queria fazer direito, mas ainda estava naquela expectativa. Eu falei, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Aí eu comecei a fazer o estágio. E, assim, era eu e mais 2 estagiários. E eu comecei a me destacar entre os outros, por ser sempre prestativa. Aí eu fui, como se diz, eu fui começando a me interessar pelos processos, por tudo. E quando aí depois terminou o período de estágio, né, de 1 ano, aí eu falei assim, agora, será que eu vou conseguir entrar na faculdade de Direito? Aí eu conversando com a minha mãe, falou assim, para quem sonha nada é impossível. Aí eu não sei como, até hoje eu me pergunto, né? Ela pegou e falou assim, não, tu vai entrar na faculdade. Aí a gente foi, eu fiz o vestibular, nós fomos na faculdade fazer a matrícula. Aí o primeiro mês da faculdade, assim, como que vai fazer para pagar o primeiro mês? Aí, logo depois que eu saí do Tribunal de Justiça, eu falei assim, agora eu tenho que arrumar um emprego, pelo menos, para poder ajudar, pelo menos um pouco, a pagar a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar no McDonald's. Comecei a trabalhar no início, quando eu entrei na lanchonete, eu era menor de idade, e eu entrava 1 da tarde, saía 10 para as 10 da noite, e chegava em casa super tarde, por causa que, apesar de eu estudar perto de onde que eu trabalhava, para poder chegar na minha casa, eu tinha que esperar ônibus. Às vezes o ônibus demorava 1 hora, atrasava, ou às vezes eu chegava no ponto, já tinha passado. Aí foi. Aí chegou uma hora assim que eu fui ficando maior de idade, eles começaram a querer me prender para poder eu ficar lá. Queria me liberar 1 hora da manhã, sendo que no outro dia eu tinha aula. Falei assim, não, isso aqui está errado. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pedi as contas, para poder me darem as contas. Foi um trabalho, me fizeram fazer umas 5 viagens até lá. E nessa eu já tinha um outro emprego em vista. E depois a situação foi apertando mais, né, para poder pagar a mensalidade todo mês. Até que quando estava, acho que no 4º mês da faculdade, no 4º ou no 5º, se eu não me engano, eu conheci uma amiga minha. Hoje que é amiga minha, hoje ela não estuda mais comigo. E ela falou sobre o FIES. Ela me explicou, tu pode financiar os teus estudos e tal, e depois tu só vai pagando por R$ 50 por trimestre. Falei assim, bom, é uma ótima opção. Eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, e me falou assim, vamos tentar fazer isso. Eu tentei a primeira vez, eu não consegui, por causa que quando eu fui tentar, já era no meio do ano, e a faculdade não tem um período de recesso, que eles não assinam os papéis e tal. Aí eu falei assim, eu vou tentar no próximo semestre. Aí eu consegui no próximo semestre, aí ficou mais folgado. Aí eu mesmo pago o financiamento da minha faculdade e eu trabalho em um call center. Aí, assim, é um lugar assim, onde tem vários tipos de pessoas. Vai do... assim, pessoas de vários tipos. Aí, assim, às vezes a pessoa chega assim e me pergunta assim, mas a gente ganha pouco, né? Aí fala assim, tu faz direito? Fala assim, faço. Fala assim, mas tu consegue pagar a tua faculdade com o salário daqui? Eu falei assim, não, eu financio e tal. E sei daquelas pessoas à sua volta reclamando da vida, falando assim. Aí um dia eu conversando com... A gente estava sentada assim num corredor, e a menina falando que o salário era pouco, que não sei o quê, e reclamando. Aí eu virei assim para ela e falei assim, mas o que tu faz para poder mudar a tua vida? Não adianta tu ficar sentada aqui reclamando que o salário está pouco, que tu atendendo um monte de ligação, sendo que tu não se prontifica a procurar, a estudar, entendeu? Se tu fica aqui e tu só fica assim, ai, que o salário está pouco, não dá para nada, mas a pessoa não pensa em estudar, não pensa em dar um futuro melhor para o filho, sendo que os pais também já não tiveram uma boa oportunidade na vida. A minha mãe, como a minha irmã mencionou, ela é ex-empregada doméstica, que hoje ela já é aposentada, né? E quando ela trabalhava de empregada doméstica, ela também fez um curso de cabeleireiro. E, se eu não me engano, na época, quando ela trabalhava de empregada doméstica, ela ganhava, acho que o salário na época era R$ 300. E, assim, era um salário assim que não... Assim, que se fosse contar para poder sustentar ela, meu pai, na época, fazia uns bicos também. Na época, o emprego era muito difícil.
não dava para poder sustentar a família toda. E sem falar assim que quando, ainda me lembro vagamente, que a gente morava numa casa de madeira, sim, bem pequena mesmo. E morava muita gente, assim, a família do meu pai e a gente. Muita gente. Quem vê quando eu conto assim, eu já morei numa casa de madeira. A pessoa não acredita, fala assim, como que tu já morou na casa? Minha casa não é a casa dos sonhos, mas é uma casa assim que tem bastante espaço, que se a gente quer estudar, tem um espaço para poder a gente estudar. Fala assim, mas como tu já morou numa casa de madeira, olha como é tua casa e tal. Fala assim, gente, eu já morei na casa de madeira, eu já passei necessidade. Eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar, nem sempre a minha mãe podia dar, tipo assim, tudo que a gente queria. Aí no primeiro pagamento, eu trabalhava junto com a outra garota que trabalhava na vara criminal e eu trabalhava na vara civil. Aí eu falei assim, eu sempre tive vontade de comer, assim, comprar quantas caixas de bombom quisesse. Minha mãe até fala assim, tu gosta muito de doce, tu fala de doce é igual criança. Aí eu pegava, assim, quando saía meu salário assim, era R$180 por mês e R$150 do Vale Transporte. Aí eu pegava, ia no mercado, comprava umas 2, 3 caixas de bombom, aí passava numa doceria, comprava um monte de doce, levava para casa. Quando eu chegava em casa, minha mãe falava assim, Vanessa, o que é isso? Um monte de doce? Daqui a pouco tá igual uma bola, que não sei o quê. Aí foi. Aí depois eu entrei nesse... Aí as meninas pegavam e falavam assim para mim, mas... Hoje as meninas do meu trabalho falam, né? Falam assim, mas como que tu... Pergunta, né? Porque, o que tu deseja daqui para a tua vida no futuro? Eu falei assim, uma coisa que eu não desejo é continuar aqui onde eu estou. Caso que, assim, para mim tem um lugar onde que eu quero chegar. E o lugar onde que eu quero chegar é ser juíza do trabalho. Aí ela falou assim, mas tu não acha que está muito longe? Que não sei o que. Eu falei assim, quando a gente sonha, nada é impossível. Quando a gente tem força de vontade, nada é impossível. Não adianta eu pegar e estar aqui remoendo, falando assim, mas se não der certo, que não sei o quê. Se eu não tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Por mais que a gente chegue lá, no final, e dê alguma coisa errada. Mas quando você olhar para trás, você vai ver que o que você nadou até chegar até ali valeu muito a pena. E, assim, tem uma amiga minha, inclusive, ela estava agora nós nos tornamos amigas. Outro dia eu estava indo fazer a minha rematrícula na faculdade e estava ela e o marido dela. E eu não conhecia ela nem nada. E ela estava tentando fazer o FIES. E eu não conhecia a moça, nunca tinha visto ela nem nada. Aí ela pegou e falou assim, moça, você sabe como faz e tal? Eu falei assim, tu tem que imprimir um comprovante, fazer inscrição e tudo. Ela falou assim, você quer ir na minha casa para poder me ajudar? Aí eu nem pensei no perigo. Eu falei assim, vai saber, né? Aí o marido falou assim, não, vamos, que depois eu te levo na tua casa. Aí eu nem comuniquei minha mãe, não falei nada, eu fui. Aí chegou lá, eu ajudei ela a fazer, e a gente estava tentando fazer, e ela começando, e ela nervosa, falou, será que eu não vou conseguir? Eu falei assim, não, vai conseguir, vai dar tudo certo. Aí toda hora a gente trava no site, o site travando, eu falei assim, calma, vamos fazer as outras coisas, depois a gente faz isso, vamos tirar xerox dos documentos, depois a gente faz isso. Aí a gente foi tirando o xerox dos documentos, e depois voltamos para poder fazer a inscrição. Aí quando conseguiu fazer a inscrição, a lágrima da mulher caiu, assim. Aí ela falou assim, muito obrigado mesmo por você ter me ajudado. Muito obrigado. Que nem tem pessoas que acham assim, que são muito arrogantes, que acham assim que se ela pode, você não pode. Que ela pode tudo, você não pode nada. Que acha que se você está ali, naquela posição hoje, você vai permanecer ali. Ela quer que você permaneça ali. Que nem aconteceu um tempo atrás no meu trabalho, um rapaz que, assim, hoje eu não sei como se fala isso, ele inverteu o sexo dele. E ele fazia vários concursos para virar supervisor da empresa. E nunca conseguia. E sabiam do trabalho dele, do desempenho dele e tudo. E quando ele chegava na gerência, não sei o que acontecia também, ele não passava. Todos passavam, até os piores passavam, mas ele não passava. Até quando foi um dia, entrou um produto novo nessa empresa onde eu trabalho, e ele pegou e resolveu fazer. Quando foi na entrevista, ele conseguiu passar. Aí ele falou assim, então estava aí que era o preconceito.
E era o preconceito que ele estava vivendo dentro do call center onde que a gente estava, na operação onde que a gente estava. E hoje, assim, ele está super feliz e tal, por ele ter conseguido isso, tá? Só isso.